A gente volta a falar de política e abrimos agora essa coluna painel falando de política internacional, porque o Canadá, o México e a China responderam a tarifaço de Trump, não é isso, Marco Aurélio? Bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia também ao nosso querido Vitor e aos ouvintes aqui do Manhã Cidade. Olha, realmente, o Donald Trump já entrou no dia 20 de janeiro, né, prometendo fazer um tarifaço de 25% de tarifas, de taxas, nos produtos que viessem do Canadá, do México e da China. Detalhe, Canadá e México são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. E agora veio a retaliação. Então, ontem, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, já anunciou, né, pelo menos 21 bilhões de dólares em produtos tarifados também pelo Canadá no mesmo valor, 25%. A China fez o mesmo, né? O presidente Xi Jinping fez o quê? Ele disse que de 10% a 15% em produtos agrícolas e outros produtos que vêm dos Estados Unidos lá na China vão ser taxados. E no caso do México, a presidente Claudia Sheinbaum, ela vai lá no domingo, ela vai anunciar qual vai ser o tamanho da tarifa, né, para os produtos que vierem dos Estados Unidos. E essa retaliação vai complicar muito a relação comercial desses três países, que são os três países principais com os quais os Estados Unidos negociam. Mas é o quê? O que está ocorrendo? Nós estamos já diante claramente da guerra comercial, né, da era Trump. Estamos diante disso e é um fenômeno que ontem mesmo, nas bolsas de valores do mundo todo, né, ontem, mas assim, já hoje, porque as bolsas de valores da Ásia, elas, né, o fuso horário, né, elas começam como se... Pra gente ainda é ontem, mas para elas já era hoje. O que ocorreu? Todas as bolsas da Ásia caíram, né? Na Europa está abrindo o dia, os mercados já também estão caindo e a previsão é que nos próprios Estados Unidos, quando a bolsa abrir daqui a pouco, também vai cair. Ou seja, o mundo está reagindo, né, muito mal, os mercados reagem mal a esse tarifaço de um lado e do outro. Mas enfim, guerra comercial começou, vamos ver até onde vai. Agora, professor, ainda dentro desse assunto do Trump, ele foi para um discurso no Congresso americano e teve uma forte reação da bancada dos democratas, com plaquinhas usadas para dizer que aquilo que ele dizia era mentira. No momento em que ele falava alguma coisa, erguiam lá a bandeira, uma plaquinha. Fato fake do G1. Isso não é real. Ele enfrentou uma resistência dura no Congresso, né? Isso, ou seja, os republicanos têm maioria, né, no Senado e na Câmara dos Estados Unidos, mas a minoria democrata está se organizando e no mesmo estilo que os trumpistas, de um modo geral, né? Com essa questão comercial, mas também os símbolos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, teve a questão dos bonés que o governo usava, os bolsonaristas reagiram, lá eles estão usando plaquinhas. E também é o seguinte, o Trump está começando a enfrentar resistência, inclusive em algumas pesquisas americanas, já saíram pesquisas dizendo que o apoio ao Trump já tem caído. Ele já estava com apoio hoje, ontem saiu uma pesquisa geral no país, ele tinha 34% de aprovação, caiu para 31% de aprovação, não do governo como todo, mas em relação às medidas que ele vem tomando com relação aos parceiros comerciais. E sobre a guerra da Ucrânia também, ele vem perdendo apoio de uma boa parcela dos americanos, inclusive os que votaram nele. Então, nesses primeiros dias, né, de muitas ações de Trump, quase todo dia a gente fala dele aqui, justamente isso também está criando reações em vários grupos sociais americanos. Agora, o Trump vai continuar nessa pegada, sem dúvida, e ele conta com a maioria republicana para manter um cordão de isolamento ali de suas ações no Congresso. Agora, vários dos decretos dele sequer foram apresentados ao Congresso americano ainda. Ou seja, ele vem governando por canetada, de certo modo, mas o Congresso deve respaldar, embora a oposição está se organizando. Bom, Marco, e a gente vai dos Estados Unidos para o Brasil. Por quê? Para quem estava envolvido aí no carnaval e perdeu esse capítulo da nossa política, a presidente do PT virou ministra, né? A posse dela, inclusive, acho que é segunda-feira também, né? Dia 10. Ministra de Relações Institucionais, isso. Né? No lugar do Alexandre Padilha. O que abre uma vaga de presidente do PT. E quem está sendo cotado para isso é um pernambucano, não é isso, Marco Aurélio? Exatamente. O senador Humberto Costa pode ficar na vaga da Gleisi Hoffmann, como você falou, ela foi para o Ministério, para a esplanada dos ministérios, e aí ela é presidente do PT até julho, e o partido precisa colocar alguém para um mandato tampão, para quando houver a eleição lá em julho. E aí tem duas figuras aí que são cotadas, né? Humberto Costa, senador daqui de Pernambuco, e o José Guimarães, que é deputado federal do Ceará e também é líder do governo
lá na Câmara dos Deputados. E só que na Bolsa de Apostas da Política, né, isso vai ter que ser resolvido até segunda-feira. E a Bolsa de Apostas da Política hoje, né, todos os bastidores indicam que Humberto Costa seria o preferido. Só que José Guimarães pode perder o cargo de líder do governo, porque justamente com a chegada de Gleisi, a articulação política vai mudar e podem dar esse cargo a alguém do Centrão. E aí o Zé Guimarães ficaria sem cargo nenhum. Então o problema da equação desse jogo é justamente para onde abrigar o Zé Guimarães. E aí pode ocorrer daí ele ficar com a presidência do PT. Esse é o maior... Será que não podem puxar ele para o ministério não, Marco? Provavelmente não ainda, porque na reforma política fatiada que o Lula vem fazendo, não há um anúncio dele hoje com força para isso. Então, estão falando muito de Tabata Amaral para a ciência e tecnologia, e aí a Luciana Santos, pernambucana, né, que está nesse ministério, poderia ser deslocada para o Ministério da Mulher. Essa é uma possibilidade, ou seja, Tabata Amaral, deputada federal de São Paulo, PSB e namorada de João Campos, pode ser uma ministra. Mas aí atinge outro pernambucano, no caso a Luciana Santos, e ela iria para o da mulher. Mas o Zé Guimarães dificilmente Então, assim, esse processo dessa reforma cria esses jogos políticos que a gente tem que acompanhar. Mas o Humberto Costa hoje é muito mais cotado para esse mandato tampão, né, que vai até julho, que é quando o PT tem que fazer a sua renovação. Nessas mexidas, alguns são contemplados, outros são deslocados e alguns são perdedores, né? Perdem espaço. Isso. Vamos ver quem vai perder e como vai reagir a essa derrota. Olha, lembra daquele brincadeira de criança que a gente fazia, que tinha as cadeiras e aí você rodava ao redor da cadeira? Alguém fica de fora, né, professor? Alguém fica de fora. Sempre alguém fica fora. A gente saber se vai ser igual ao que Dilma falava, né? Ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Não, eu acho que ainda pode ocorrer isso. Exatamente. Nessa reforma ministerial, talvez o Centrão seja o grande vencedor. Exato. Mas alguém tem que perder. E vamos ver como vai reagir o perdedor, né? Nessas mesmas brincadeiras, né, professor? Tem criança que aceita tranquilo, espera a próxima rodada, e tem aquela que abre o berreiro, né? Começa a chorar e reclamar porque não conseguiu sentar. Vamos ver qual vai ser essa reação, né? Ou seja... Só temos a conferir. A conferir. Né? A conferir, gente. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade.